Muito bem, estamos conectados. Quem está aí, salve Malungos, Malungos presentes. É o programa Casa de Malungo que está começando. Para quem não sabe, o programa Casa de Malungo é um programa de bate-papo cultural e hoje a gente vai abordar um tema muito importante, que é o racismo estrutural e diversos outros temas ligados a ele. E a gente vai trocar uma ideia com o grande Luiz Gustavo, para os mais íntimos, Gugu, e para mim, Google. Esse é o cara. Seguinte, galera, lembrando que o programa Casa de Malungo tem o apoio cultural da Pontinet. Um salve aí para o meu parceiro João Matos, da Pontinet, que também é artista, é empresário e artista, tem um programa dele completinho lá no YouTube. Se você jogar aí, ó, youtube.com/ArthurVini-oficial, você encontra diversos artistas, diversos bate-papo legal lá no YouTube, beleza? Lembrando que essa live também vai para o YouTube depois. Temos o apoio cultural também da cervejaria Trem das Gerais, um salve aí para o meu parceiro Greg, e o apoio da Percepção Musical, que é a escola que eu leciono há mais de 15 anos. Então, reforçando aqui, o bate-papo hoje é com o historiador, Dr. Luiz Gustavo, e vamos conectar aqui com o Malungo. Luiz Gustavo, vamos ver se já está na área, conectando com o Google. E o seguinte, galera, quero avisar vocês, ó, mete o dedo nesse coraçãozinho aqui, que é para entregar a live legalzão, beleza? Quanto mais vocês apertam o coraçãozinho aí, ó, mais a live vai para outras pessoas e o bate-papo vai mais longe. E também tem um aviãozinho, você pode clicar no aviãozinho. Salve Google, reiniciando aqui a parada. Espera aí que deu uma travada, voltou. É uma honra estar aqui trocando essa ideia com você novamente. Lembrando que o Google aqui embaixo, grande Luiz Gustavo, já teve no programa Casa de Malungo, tem lá no YouTube, foi um dos primeiros entrevistados. A gente também abordou temas relacionados ao racismo. E, velho, é sempre uma honra, aprendo muito com você, como eu tinha dito. A gente troca muita ideia nos bastidores e é muito massa levar essa ideia aqui pra galera através do Instagram. Ó, grande Alisson Sanches chegando na área. Deu uma travadinha, de novo. Fala aí, Google. Deu feedback aí, galera. Deu feedback se tá chegando legal. E tá travando aqui, Tá travando rapaz. ainda, né? Vamos dar uma segurada. Agora foi. Você tá me ouvindo aí, beleza ou não? Tô te ouvindo. Tá dando uma travadinha, mas tô ouvindo. É que às vezes a sua imagem para mim tá congelando. Tá dando uma... Deixa eu mexer numa parada aqui, ver se... Dá uma alinhada. Ver se melhora. Pera aí. Então, galera, só lembrando aqui... E aí? Pera aí. Acho que foi, hein? Foi. Tô te vendo legal. Tô te ouvindo legal. Show de bola. Agora foi. Então, mano... Beleza. Vamos nessa, né, velho? Começar o bate-papo, mais uma vez. Prazer estar aqui te recebendo no programa Casa de Malungo. E só para lembrar, esse programa vai pro YouTube depois. Massa demais. Enfrentando os desafios da tecnologia em tempos de pandemia, né? Diálogo ao vivo, face a face, ele não dá travada, né? Não tem erro de perda de conexão. Desafio dos dias de hoje, né, cara? Da gente manter as conexões. É lógico que é uma metáfora assim, para brincar com essas coisas, os problemas técnicos da internet e tal, mas tem sido um desafio para as pessoas manter e criar novas conexões hoje, né? Eu acho que o assunto talvez seja interessante, sim, né, em termos de como ele pode se conectar com essas questões, né, de fato, né, das pessoas se manterem ligadas nas dimensões que importam na vida, né, e, enfim, que se apresentam como desafios para todos nós, né, que pelo menos assim, tenhamos a possibilidade de enxergar. Para além da travada, né, fazer uma breve apresentação aí, manda ver. Vocês tinham pedido para me apresentar. Pois então, meu nome é Luiz Gustavo Santos Cota, cara de 40 anos, nascido em Ponte Nova, historiador de formação, professor de ensino superior em duas instituições, Universidade do Estado de Minas Gerais, na Unidade de Barbacena,
e na Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, aqui em Ponte Nova. E, enfim, alguém que está perturbado pelo contexto que a gente vive como boa parte das pessoas, né? Nos dias de hoje, né? Eu acho que é um bom sinal estar perturbado com as É isso coisas que aí. nos rodeiam hoje. E eu acho que até que né, a sua provocação, no melhor dos sentidos, para a gente conversar a respeito do racismo, talvez seja né, uma provocação boa para as pessoas que, de fato, precisam se perturbar Total. um pouco com esse tema. Eu acho que a ausência de perturbação com relação a esse tema e com relação a tantas outras questões que estão ligadas ao universo das desigualdades e das injustiças, né, talvez seja uma das grandes fraturas éticas que nós vivemos já há bastante tempo. Mas que pode ser que nos dias que a gente tem vivido agora, no meio de todo esse clima conturbado da pandemia, tenha inclusive se tornado um pouco mais visível. Né? Mas ele Show. sempre esteve aí, né? Enfim, eu acho que seria. Acho não, eu acredito que seria interessante que a gente se perturbasse mais cotidianamente, de forma a desnaturalizar as coisas que nos cercam. Então, nesse sentido, eu sou uma pessoa bem perturbada, né? Para E além de tantas outras por falar em coisas. perturbação, eu já quero chegar, assim, já no início da nossa ideia, falar sobre aquela situação que nós trocamos ideia no WhatsApp, que eu achei muito interessante, foi bem esclarecedor. Eu queria começar, velho, falando sobre aquela situação que está acontecendo no sul de Minas, para quem não sabe, a galera do Quilombo Campo Grande, que fica na cidade Campo do Meio, está sendo agora despejada de maneira assim mais do que desumana no meio de uma pandemia. Então eu queria que você comentasse esse fato e fizesse uma ligação aí com a questão dos quilombos. Então, cara, eu acho que antes de mais nada é necessário, né, reforçar isso que você acabou de dizer, é, em termos assim do absurdo que esse processo violento de reintegração de posse que começou ontem, do absurdo que ele representa, né? Não é um absurdo novo, né? Não é uma realidade nova, ela não é inventada agora pela pandemia, não é inventada agora por esse governo estadual de Romeu Zema, de um partido que se auto-intitula como novo, mas traz à tona aquilo que há de pior nas velhas práticas políticas, de maneira disseminada, violenta. É, mas talvez seja uma questão muito reveladora de como a estrutura social brasileira ela é crivada, né, por um processo de naturalização das desigualdades. Nesse caso específico, né, uma ocupação do movimento dos trabalhadores sem terra, né, autodenominada Quilombo Campo Grande, cujo nome é muito representativo, né, das comunidades tradicionais que são tributárias da experiência da escravidão, ou melhor, da presença afro-brasileira nessas terras aqui que nós chamamos de Brasil, né, e que é uma situação semelhante a de outros territórios quilombolas, Sim, mas é um pouco específico, assim, por se tratar de um território do MST, né? Então é um pouco diferente de outros territórios quilombolas, assim denominados, e que representam né, um processo de ocupação e de configuração de um território que é diretamente tributário dessa experiência afro-brasileira né, ao longo do tempo. Né, e que é muito diferente, o que é mais dinâmico do que o senso comum geralmente entende como quilombo. Né? A ideia de quilombo que nós temos ainda está muito ligada à ideia de quilombo rompimento, do Clóvis Moura, por exemplo, que tem uma obra clássica que comenta a respeito disso, que é aquela ideia das pessoas escravizadas que fogem para um lugar longínquo, isolado, e que de fato rompe todos os laços com a sociedade sim. escravista. E o quilombo, na verdade, para além das origens possíveis com modelos de ocupação e territorialização africanos, no plural, né, porque não existe uma questão única, ela é muito dinâmica e varia de etnia a etnia, lugar a lugar, está ligado a experiências de vida Sim, social que são múltiplas. Né? Se a gente voltar no passado colonial, passado imperial, no passado de vigência da escravidão ainda, as formas de organização dos diversos mocambos ou quilombos são muito diferentes entre si e muitas vezes eles guardam comunicação com essa sociedade escravista, né?
no sentido de rejeitá-la ou no sentido de negociar politicamente com ela. Então, um grande exemplo de quilombo que a gente tem, que é o quilombo de Palmares, formado lá na Serra da Barriga, onde hoje é Alagoas, aquela situação é uma situação política, e muitas vezes a gente nega, né, o quilombo enquanto elemento político quando a gente fala dele. É como se fosse um rompimento, um isolamento, etc. Mas Ganga Zumba, tio de Zumbi, que dá nome ao nosso Sim. grupo afro Ganga Zumba aqui em Ponte Nova, ele era, né, reconhecidamente, inclusive pelas próprias autoridades coloniais, um ente político. Né? E a gente tem a continuidade desses entes políticos representados pelos diversos aquilombamentos, né, ao longo do tempo, inclusive até os dias de hoje, com algumas comunidades formadas ainda nos tempos de escravidão, ou no imediato pós-abolição, ou no longo pós-abolição, e que enfrentam até hoje uma série de desafios que dizem respeito ao reconhecimento de seu território como seu. Né? Ou seja, um processo de, primeiro, de certificação e titulação, sobretudo, de suas terras. Então, esse é um problema seríssimo. Então, algo que está acontecendo lá no Campo do Meio hoje, né, desde ontem, na verdade, esse cerco policial terrível que está acontecendo, em meio a uma pandemia tão violenta, né, tão desassoladora, como a gente tem vivido hoje, ocorre dentro de um contexto que é maior e que é vivenciado por outras comunidades ou outros territórios, Brasil afora. E, às vezes, enfrentando problemas que são gerados pelo próprio Estado, apesar do Estado ter reconhecido os territórios quilombolas na Constituição Federal de 1988. Então, nós temos alguns casos emblemáticos, por exemplo, como o Quilombo da Marambaia, lá no Rio de Janeiro, na Restinga da Marambaia, que é um território que é dividido entre uma reserva ambiental gigante, linda, maravilhosa, etc., mas também um território da Marinha do Brasil. E a Marinha do Brasil ela tem um litígio com os quilombolas que estão ali desde a época da escravidão, né? E que dificulta a vida deles de muitas maneiras. Da mesma forma, a gente tem um outro conflito deflagrado pelo Estado contra um território quilombola, que é o de Rio de Macacos, lá na Bahia. Coincidentemente, também uma questão que envolve a Marinha do Brasil. Então, há colegas que pesquisam, né, esses conflitos e que são muito representativos de como há uma dificuldade muito grande, inclusive do próprio Estado, de reconhecer a ocupação tradicional desses territórios, né? E da dificuldade que muitas dessas comunidades têm para finalmente conseguir o reconhecimento e a titulação final de suas terras, né? Apesar de estarem nesses territórios e terem significado esses territórios de fato. Aqui em Ponte Nova a gente tem um exemplo de quilombo, né? Enfim, existem mais territórios quilombolas, inclusive, do que a gente imagina, cara. Tem muito mais território quilombola do que a gente imagina. Se a gente roda aqui no entorno de Ponte Nova, o tanto de lugar que tem o nome de quilombo, é incrível. Então, se você afunda ali pro lado, por exemplo, de Alvinópolis, que tem um território gigantesco, um município imenso, você chega em uns cantos assim, de Alvinópolis, tem vários lugares com nome quilombo, por exemplo. E são territórios de ocupação bastante antigos, saca? Isso até chegar aqui em Ponte Nova, etc. Você deu um exemplo aí, e eu lembro, cara, de uma reunião que eu participei lá no Ganga, eles falando sobre essa questão do registro, né? Que eles têm o registro como comunidade quilombola. Se eu não me engano, eles usaram o termo quilombo urbano, né? Tem a certificação. Quilombo urbano. Tem essa questão ainda. Desde o século XIX, você tem uma série de territórios quilombolas que, na verdade, não estão longe da cidade, eles estão dentro de algumas cidades. Então, por exemplo, em Recife, você tinha lugares que serviam de esconderijo para pessoas fugitivas, inclusive, que eram quilombos escondidos no meio da cidade. Algumas cidades, já consideradas grandes para aquele período, por exemplo, elas eram chamadas de utilizar um termo que é do Sidney Chalhoub, que é professor da Universidade de Harvard, que foi professor da Unicamp, que ele chama de cidade esconderijo, né? Você não foge para fora da cidade, você fica dentro da cidade, porque a cidade ela te permite, né, se camuflar, esconder ali dentro.
E muitas comunidades foram formadas dentro desses espaços que ou não estão tão distantes da Pode cidade ou crer. estão dentro delas. Né? Então, na cidade do Rio de Janeiro, mesmo na Fonte da Saudade, você tem um quilombo ali, Sim, que é dentro da cidade. Né? Obviamente que a cidade ela cresceu em volta de alguns desses espaços e tal, mas hoje, no caso do Ganga, por exemplo, é um exemplo dos mais significativos, né? Um lugar que foi formado, o bairro de Fátima, que o lance é sim, esse, né? Não é o Ganga, na verdade, é o bairro de Fátima, é um território formado no imediato sim. pós-abolição, aqui em Ponte Nova. Então, as pessoas que viviam, né? Aquelas que passaram pela experiência da escravidão, ou aquelas que são descendentes de pessoas que, né, vivenciaram essa triste experiência, enfim, construíram uma história de resistência, muitas delas vivendo em áreas rurais, no interior, aliás, nas terras em volta de Ponte Nova, elas migram para Ponte Nova e Pode crer. constituem aquela comunidade. Né? Então, o Ganga conseguiu o reconhecimento desse processo histórico formador daquela comunidade que é o bairro de Fátima e foi certificado pela Fundação Palmares como um Pode crer. território quilombola urbano. Isso é Foda. fantástico, velho. E, no entanto, poucas pessoas sabem dessa informação, é algo que a gente Sim, precisa falar mais, né? Que as pessoas precisam entender, inclusive, a dimensão disso. A escola Nossa Senhora de Fátima, que é uma escola que está ali no bairro de Fátima, pertinho ali do Ganga, pertinho da capela de Nossa Senhora de Fátima, é considerada uma escola quilombola, está dentro das políticas públicas previstas aí, né, para atender as especificidades de uma escola pode que crer. está em um território quilombola. Né? Inclusive com essa peculiaridade de ser Sim. um quilombo urbano, né? Aí Localizado o dentro Delcio de Teobaldo, Ponte Nova. Delcio Teobaldo, grande mestre, está participando aqui com a gente. Ó. Entrei Grande agora, Luiz Deus. Gustavo. Sua fala me leva à memória do cemitério dos escravos no Pontal. Então, obrigado aí por participar. E quero falar com a galera, ó. Clica nesse Pontal. aviãozinho aí, ó, e manda pra galera essa Salve, Deus. live. Clica no coraçãozinho também, que quanto mais vocês clicarem aí, mais a live vai para outras pessoas. Beleza? Então, quero agradecer a todo mundo que participou e dizer também que eu separei algumas perguntas para poder fazer aqui para o Luiz Gustavo, para o grande Gugu, e vocês podem mandar perguntas aqui também durante a live. Ô Gugu, quero trocar uma ideia com você aqui, velho, sobre alguns acontecimentos recentes e quero ir lá naquele acontecimento que viralizou, velho, na internet, que é aquele caso do motoboy no interior de São Paulo. Muitas pessoas falando, comentando e tal. Eu queria que você fizesse aí, velho, uma análise sobre injúria racial, racismo, e te fazer uma pergunta, cara. Por que que o Brasil é um país em que a grande maioria admite que tem o racismo e a gente não consegue, a gente não conhece pessoas que são presas pelo crime de racismo? Então, cara, deixa eu pensar aqui. Por onde eu começo a responder essa pergunta? Eu acho que no Brasil, na verdade, as pessoas. A gente tem muitos casos de Sim, racismo, né? Desde sempre, vão colocar assim, né? Desde tempos imemoriais. No entanto, nós nos acostumamos coletivamente, ou seja, enquanto sociedade, a sim, negar o racismo, estruturalmente, discursivamente, né? O racismo, ele é de maneira ampla negado pelo discurso que define a identidade nacional brasileira desde os anos 1930 do século passado, portanto. Vamos dizer assim, que você tem, de fato, um trabalho para incorporar no discurso a respeito da nacionalidade, da identidade nacional, de fato, a ideia de que existe aqui uma sociedade mista, ou seja, mestiça, e harmônica. É aquilo que a gente pode chamar de mito sim, da democracia racial. Ele é fundamentado em uma série de expedientes do ponto de vista político, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, que dissemina com muita força sim, essa lenda. Que somos aqui um povo que vive harmonicamente, apesar de sermos produzidos, né, feitos de materiais diversos, digamos assim, para voltar muito antes lá no Patriarca da Independência para falar da diversidade brasileira. Somos de metais diversos, mas muito bem amalgamados,
é muito comum que a gente, coletivamente, sociedade brasileira, insista nesse mito. Entende? E por que eu estou falando isso? Da força do mito da democracia racial brasileira. Porque mesmo depois daquelas imagens, do ato contra o Mateus, que é o nome daquele entregador que sofreu aquela violência, e da força representada no ato dele, né, de resistir de uma maneira, né, muito inteligente àquele ato violento, as pessoas disseminaram ideias de que a questão ali não era racial. Mesmo depois de tudo aquilo que aconteceu. Esse, no meu entendimento, é um fato que é derivado não só do mito da democracia racial, mas do próprio racismo organicamente ligado a todas as facetas da nossa vida, ou seja, o racismo estrutural. Dizer, por exemplo, o cara, mas o Mateus, o entregador, o motoboy, ele não é negro. Ouvi muito isso, cara. Então se procura, né, embranquecer o cara. Né? Nossa, mas ele não é negro, não. Ué. Como é que foi racismo se ele não é negro? Depois, né? Assim, mas que hora que o cara fala alguma coisa assim, nitidamente, né? Que, chama ele de alguma coisa, etc. Ele não chama, né? As pessoas também falam isso. Pior, as pessoas estão dizendo o seguinte, não, o cara fez isso porque ele é complexado. Não, ele fez isso porque ele é doido. Não, ele fez isso porque ele é gordo. Gordo eu também sou. Saca? Então, tem uma série de expedientes que são tomados com base no próprio racismo estrutural para desqualificar o ato como racista. Então, aí, por exemplo, se patologiza o sujeito para dizer que ele é inimputável, ou seja, ele não estava com a consciência no lugar, ou ele não possui consciência, e é por isso que ele agiu daquela maneira. Ou se acionam outros elementos nefastos que compõem a nossa realidade, como preconceitos contra pessoas gordas, né, que hoje a gente chama de gordofobia, para falar que o cara fez isso porque é complexado, porque é gordo e o outro cara era magro. Ele não é, e ainda falando, não, mas ele não era preto, mas ele é magrinho, o cara era gordo, então ele se sentiu assim, complexado diante do outro e por isso que ele agiu. Se troca, inclusive, né, uma ação, né, discursiva, no mínimo, que é preconceituosa e discriminatória, por outra, saca? Total, velho. Então, esse também para mim, nitidamente, isso é reflexo do racismo estrutural, 1. 2, isso cola no discurso do mito da democracia racial, saca? 3, isso também é um sintoma da nossa sociedade que tem uma longa tradição autoritária. Mesmo quando quer reclamar de atos que são atos nitidamente injustos e violentos, age também violento e injustamente, saca? Então, assim, para mim algo que está ancorado, né, saca? Nessas coisas todas. Que tem muito a ver com esse nosso processo histórico, formador de uma sociedade que nega aquilo que fundamenta muitos de seus atos cotidianos. Eu queria até... E naturaliza isso. Saca? Então, por exemplo, se não era isso, dias atrás houve outros debates aí de coisas que aconteceram e foram filmadas, que é o grande lance da nossa realidade agora, que é igual naquela música lá do Gildish Gambino, lá, né? This is America, né? Quando é um trecho que ele fala que o celular é uma ferramenta, né? O celular é uma ferramenta mesmo, tem que filmar tudo, gravar tudo, saca? Mas a galera passa pano em escala industrial, cara. E não passa pano porque quer, saca? É porque, estruturalmente, o nosso ethos foi formado a partir da necessidade de passar pano. Desconstruir isso aí que é foda, claro, né? No sentido de naturalizar algo que é ruim. Nós naturalizamos aquilo que é injusto. Então, outro dia, na moça que falou assim, lógico que a gente vai ser racista, porque a maior parte das pessoas negras são presas, cara, elas cometem crimes, teve uma fita dessa, né? Aí, por exemplo, a pessoa faz isso, né? Fala isso e você fica assim, né? Mas
ainda tem um outro negócio, que é a pessoa naturalizar, velho, o processo de desigualdade. Fôssemos todos feitos da mesma cor, como diz o outro, mas fôssemos socialmente desiguais, estava certo? Tá ligado? Então, cara, tem uma... enfim, a gente vai dizer assim, para onde você corre, esse processo histórico formador da naturalização da desigualdade e da violência, ele toma conta de muitas questões que animam a nossa vida. E talvez o racismo seja a mais efetiva delas todas. Porque, muitas vezes, ele age de maneira tão completa, tão orgânica e ao mesmo tempo tão sutil, que ele consegue conquistar os melhores e mais violentos resultados no cotidiano. Isso é um horror que nós vivemos coletivamente. Todo santo dia. Quero até fazer uma ligação. Né? E, no entanto, muita gente ainda... Quero até fazer uma ligação aqui, velho, com uma participação do Trevisano, que comentou assim, ó, no caso do Matheus, que foi, em tese, um crime de injúria racial, de fato, nossa legislação contempla ao agressor vários institutos despenalizadores. Eu queria até fazer, você pode até me corrigir se a sua visão tiver diferente, a gente debater nessa onda. Cara, eu fiz até um vídeo falando que, ao meu ver, cara, aquilo foi racismo, e fazendo uma diferenciação assim rápida entre racismo e injúria racial, no racismo o cara é impedido de exercer determinada função por ser preto, né? Então, tipo, você vai entrar numa loja, você é impedido de entrar ali porque você é preto. E por causa da sua raça, né? E na injúria é uma agressão verbal. Ao meu ver, cara, o cara foi impedido de realizar a função dele ali como motoboy. Ele perdeu um tempo ali com o cara que estava agredindo ele nitidamente. Ele poderia ter uma outra entrega. Ele poderia ter uma outra entrega, cara, logo na sequência. Teve que ficar ali perdendo tempo com um cara que foi assim... perdeu dinheiro. Aí eu fico assim, velho, como? Ele teve como que os caras não conseguem... Ele teve o direito dele de trabalhar. Exatamente, velho. Negado. Mas como o Trevisano disse aí, cara... existe uma... isso é da sutileza da estrutura social brasileira. Né? O instituto jurídico que trabalha essas questões, ele é muito bem manejado no sentido de despenalizar, como o Trevisano diz. Né? No sentido de dizer que, não, mas isso não foi racismo, isso foi injúria. Ou seja, a previsão de penalidade para esse caso é menor, é mais leve do que o caso de racismo. Né? Então, aí falou aí agora, é diferente. O crime de racismo tem que ser praticado contra a coletividade, não o indivíduo. Sim. Ainda tem essa questão. Ou seja, se eu pensar, existe essa... É uma sutileza, você entende? Quando isso vai cair no lugar, isso vai dar em quê? O cara vai ser preso? Sim. Não. Porque o crime de racismo ainda tem um negócio, ele é inafiançável. Então, por exemplo... O racismo também, o crime de racismo em si, ele vai ter como mira questões como o Trevisano está falando aí, atos de segregação, saca? Então, por exemplo, fulano tem, como ele falou aí, tem um boteco, e no boteco dele não entra ninguém negro, flagra, ou não entra ninguém indígena, ou não entra nenhum cigano. Então, então aquele cara nitidamente está cometendo racismo. Então a gente tem, vamos dizer assim, eu acho que um longo debate a fazer nesse sentido. Porque, de fato, muitas vezes isso pode levar a uma sensação de que esse crime é muito difícil de ser cometido quando atos discriminatórios eles estão no motor da nossa vivência, infelizmente. Mesmo que, muitas vezes, essa é a magia tenebrosa do racismo estrutural, mesmo que muitas vezes seja executado de maneira extremamente sutil. Entrando também nessa onda, cara, eu queria que você fizesse até uma comparação assim, sobre a forma de racismo nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Aqui, essa onda do racismo estrutural, o que eu percebo assim, é uma confusão, cara, que assim, igual você mesmo mencionou, é difícil de você encontrar o racismo
e apontar o dedo. A Elisa Lucinda tem uma frase que eu acho foda. Tipo assim, se você vai num lugar, num restaurante, você sabe que você vai num restaurante chique, você sabe que você só vai encontrar gente branca. Você vai num outro lugar, que é um lugar pobre, você sabe que você só vai encontrar gente preta de certa forma não, né? Essa é a agregação, igual ela fala. Aí eu queria que você me falasse um pouco sobre essa sutileza, assim, da diferença entre o racismo lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Não, primeiro está essa coisa, é o processo de naturalização social, né, de uma diferença que pode ser Sim, convertida em desigualdade, tá ligado? pode A crer. gente naturaliza isso. E, vamos dizer assim, isso é tão evidente quanto o racismo vivenciado em qualquer outro lugar do mundo. Só que a nossa sociedade se acostumou a ver isso como normal. Esse é o nosso problema. Quem se escandaliza com isso? Você já falou isso uma vez num outro programa que você fez, eu não me lembro agora com quem, mas que você fala, porra, eu vou tocar num Só tem branco, restaurante velho. lá, bacana, O e único, às vezes eu tô tocando ali, eu sou o único. eu e os garçons, Eu sou os o exemplo, garçons e eu. eu sou a excepcionalidade do espaço. E todo mundo enxerga isso Foda, como velho. normal. É normal? Num país em que aproximadamente 54% da população é autodeclarada negra, isso é normal? Saca? O nosso problema, velho, em relação a qualquer outro lugar, talvez seja a maneira como nós naturalizamos todo esse processo Sim. de desigualdade racial. Entende? Olha o tamanho da população negra nos Estados Unidos, ela não passa Tem de essa questão, né, velho? 18%, Lá meu é irmão. bem menos, bem menor. Você está entendendo? Nos Estados Unidos, talvez muita gente estava discutindo isso depois dessa mais recente Depois leva do do Black Floyd Lives lá. Matter, né, a partir do assassinato de George Floyd. Então muita gente começou a falar assim, por que o movimento negro não faz no Brasil? Meu irmão, o movimento negro, ele faz a parte dele Total, aqui de maneira velho. linda e maravilhosa há tanto tempo. Mas a população afro-brasileira luta contra as injustiças desde o século XVI. Flagra. Mas o que acontece aqui é que, coletivamente, o discurso antirracista ele não foi aceito por boa parte da nossa população, sobretudo a população que a gente pode chamar Sim. assim de privilegiada, em diferentes sentidos. Flagra? No sentido da branquitude, no sentido da condição econômica, das questões culturais, entende? A nossa sociedade ela tem uma dificuldade de reconhecer a necessidade de combater as desigualdades de maneira geral, né? Então, nos Estados Unidos, né, você tem uma situação, obviamente, que é diferente, que não é exatamente a mesma que nós vivenciamos aqui, mas desde a luta pelos direitos civis nos anos 1960, você tem uma adesão considerável da população não negra às questões fundamentais que lutaram por direitos em cidadania para a população negra. Isso resolveu os problemas lá? Não, obviamente que não, né? Mas talvez esse degrau aqui, esse não é um problema da população negra, nem é um problema, né, do movimento negro brasileiro. Tipo assim, não tem a mesma força, meu irmão. O problema está com quem não quis entender isso ainda, entende? E a população negra brasileira tem uma série de conquistas a partir da resistência política desde sempre. Então, vou citar uma aqui, que é a Lei 10.639, que obrigou o ensino de História e Cultura 2003, africana, né? brasileira e indígena, né? Junto com a Lei 11.645, Sim. 2003 e 2008, né? Que são as duas leis. É uma vitória do movimento negro organizado e do movimento indígena, ou dos movimentos negros e dos movimentos indígenas, né? Dizer que eles não lutam, meu irmão? Velho, tem uma pergunta, lembrando aí, galera, podem mandar perguntas. Eu anotei aqui algumas que foram mandadas antes aqui da live. E eu quero fazer essa pergunta aqui para você e vejo que esse argumento é muito utilizado. A pergunta é do Ivan, que é do Rio de Janeiro. Ele perguntou assim, ó. Um amigo sempre menciona um trecho do livro Guia Politicamente Incorreto para afirmar que Zumbi sequestrava mulheres negras, estuprava e tinha escravos. O livro é do Leandro Narlock. De tanto que ele falou que de tanto que ele fala, até decorei a página, 45.
Gostaria que Luiz Gustavo comentasse esse argumento. Tem Como é que que é? tomar um ar, assim. Tem que tomar um ar? Porque eu não tomei um ar, tem que tomar um ar. Ô, velho, esse livro especificamente é talvez uma das obras de maior sucesso editorial que falam de temas históricos, supostamente, escrito por pessoas que não entendem de história no Brasil e que talvez tenha um maior grau, sem dúvida, de Pode desonestidade. crer. É uma das obras assim mais problemáticas nesse sentido, no sentido ético mesmo, e que infelizmente é largamente consumida no Brasil. Não é um sucesso editorial, escrito com linguagem jornalística, ou seja, com texto fluido, etc. É até algo que nós historiadores, cuja profissão foi reconhecida ontem, uma vitória, derrubamos o veto do Bolsonaro. Então, salve, salve aos colegas historiadoras e historiadores. Comenta isso aí melhor, como nós é que é, precisamos velho? escrever mais para essa todo luta mundo. aí? Não, é porque tem um longo processo de reconhecimento da profissão historiadora e historiador. A profissão não era reconhecida. Né, o processo rodou no Congresso durante bastante tempo, teve uma aprovação nas duas casas legislativas há pouco tempo, e, no entanto, o Bolsonaro vetou. Né, e o veto foi julgado ontem. Nossa, e foi, felizmente, derrubado maciçamente. Né? Então, foi um grande dia para nós. Ainda mais pensando num governo cujo presidente diz que a gente tem que parar de escutar os historiadores. Mas, enfim, esse livro, citado aí pelo companheiro que mandou a pergunta, ele tem uma série de problemas de fundamentação em relação às informações que são ali apresentadas. E muitas vezes, de forma, né, digamos assim, intencionalmente tecida, do ponto de vista político mesmo, para que se afrontem determinadas questões que não são tema de polêmica entre nós, historiadores, especialmente historiadores da escravidão. Então, nesse sentido, a minha primeira resposta é a seguinte: precisamos ler materiais que nos forneçam substância suficiente para entender a temática e, ao mesmo tempo, se ancorem em informações que sejam derivadas de interpretações de fontes históricas, né, e do diálogo existente dentro do âmbito científico. Não estou dizendo aqui que todo mundo tem que ler aqueles textos com palavras difíceis, nem isso, mas para procurar informações que sejam de fato confiáveis. Infelizmente mesmo, porque a gente precisa de um mundo povoado de livros, no meu entendimento, né, que querem taxar agora. Mas esse livro ele representa talvez uma das maiores odes à desinformação, à desinteligência e à desonestidade no mundo editorial brasileiro. E, erroneamente, as livrarias comerciais, sempre que eu entro no shopping, que é coisa rara, mas quando eu vou no shopping, eu vou na livraria e esse livro está na prateleira de história. Não devia estar. Podia estar em qualquer outra, mas não devia estar lá. Falando especificamente disso, né, ainda pensando assim, nos textos que devem ser lidos, eu recomendo para o companheiro que fez a pergunta, assim, ele lê um texto muito bom, que é do professor Renato Pinto Venâncio, que é um texto analisando, eu não vou lembrar do título aqui agora, depois posso mandar para vocês e até divulgar para geral aí. É um texto que o professor Renato, que é professor da UFMG, mas ele foi professor da UFOP, foi meu orientador na iniciação científica. O Renato, ele escreveu um texto analisando a obra do Leandro Narlock de cabo a rabo, e ali revelando como as costuras feitas no texto, elas estão eivadas disso, de desonestidade. Né? E uma outra obra que é importante, que dimensiona bem o que significou o Quilombo dos Palmares, né? A reunião de vários mucambos ali na Serra da Barriga, é a obra da professora Silvia Runot Lara, da Unicamp. Mas aí, respondendo a pergunta mesmo, velho, o lance é o seguinte:
havia no mundo diferentes formas de escravização. Jean-Pierre Vernant, que é um historiador francês, é um historiador da antiguidade, ele tem uma afirmação que é fundamental. Ninguém sabe nem onde nem quando a escravidão foi inventada. No entanto, a escravidão que nós historiadores chamamos de escravidão moderna, aquela que se inicia no século XVI e se arrasta até o século XIX, sendo o Brasil a última nação do mundo a formalmente acabar com ela, ela é única em tudo. Em absolutamente tudo. Primeiramente porque ela é mercantil. Ela se sustenta com um objetivo econômico. E se sustenta com as atividades econômicas que são desenvolvidas nas Américas, sobretudo. Ela é diferente de tudo. Ela se transforma em um grande empreendimento econômico, aquilo que a escravidão em nenhum outro momento da história humana foi. Em nenhuma outra sociedade. E quem faz isso? Sociedade ocidental moderna. Não são as sociedades africanas, que vivenciaram tipos de escravidão, assim como as europeias vivenciaram, assim como as asiáticas vivenciaram, e aí, né, e daí para frente. Né? A situação de Palmares, de maneira geral, não tinha escravidão da maneira como o Narlock coloca ali. Entende? Não há ali uma reprodução do escravismo colonial, de forma alguma. Você está entendendo? Então, assim, eu acho que a minha resposta é muito mais de provocar a necessidade de procurar, assim, elementos que permitam um aprofundamento, saca? No exame desse tipo de argumento, e que a minha primeira dica é ir no texto do professor Renato, da UFMG, e alguns artigos da professora Silvia, que serão muito reveladores nesse sentido. Né? Tem uma galera legal, tem um site chamado Máquina dos Tempos. Tem um grande amigo que é um dos redatores lá desse site, e eles têm um serviço de checagem de informações falsas, de fake news históricas. E eu vou sugerir, inclusive, para o Pablo, o pessoal do Máquina dos Tempos, para produzir um artigo especificamente a respeito desse papo, que não é novo, né, que vem da publicação desse livro horroroso do Leandro Narlock, que é um desserviço, em todos os sentidos, porque ele é uma peça de propaganda. É isso que eu já ia te perguntar agora, velho. Vale, vamos dizer assim, o desejo de construir conhecimento. Não há nenhum desejo de construir conhecimento nessa obra. Entende? Agora, minha pergunta ainda relacionada a essa pergunta que você acabou de responder, e só respondendo aqui para Micaela, que chegou aqui na live, o livro que a gente está falando é o Politicamente Incorreto. Deixa eu ver se é isso mesmo. É o livro Politicamente Incorreto, do Leandro Narlock. Guia Politicamente Incorreto. A história nossa senhora, politicamente incorreta do Brasil. A história Guia politicamente incorreto. Isso. Da história do Brasil, isso mesmo. Correto da história do Brasil. É isso. É tão ruim, é tão desonesto, é tão pavoroso que Aí, velho, já fazendo uma ligação ainda ligada a essa resposta que você deu, você acha, cara, que isso tem a ver com, de certa forma, boicotar assim, o avanço do movimento negro? Inclusive, eu percebo que esse argumento desse livro, especificamente, é muito utilizado para poder tentar diminuir a importância do Dia da Consciência Negra. Então, junto com esse total. Junto com esse não só isso. Com esse argumento e tal de diminuir o Dia da Consciência Negra, também percebo que é utilizado assim, pode me corrigir se eu estiver enganado, meio que de maneira simbólica para poder meio que boicotar lutas. Aí eu queria que você fizesse uma ligação. Como eu disse, é uma espécie de libelo político que mira várias lutas sociais, não só a luta social do povo negro, representado nas ações dos movimentos negros, mas mira outros movimentos também. Os movimentos indígenas. Tem lá um verbete que fala, por exemplo, que afirma-se
E o texto do Renato é muito legal nesse sentido, né? Que ele afirma que havia um mito de que o processo de colonização tinha acabado com a Mata Atlântica no Rio de Janeiro. Né? Que, por exemplo, a Floresta Nacional do Tijuca ela é uma floresta que foi replantada. Né? Ali é uma área de reflorestamento do século XIX. Então, a galera que é monarquista, por exemplo, gosta de falar, né? Foi, né, a monarquia que fez aquele negócio ali, né? Que antes se plantava café, se jogou no chão. E o sujeito afirma no livro dele que os indígenas que viviam naquela região já tinham devastado a floresta com técnicas de coivara, flagra, que é de queima da terra para plantio. O que é impossível. Entendeu? Mas a resposta do Renato é muito melhor do que a minha, né, nesse sentido. Por isso que eu faço essa provocação. Eu acho que essas são provocações necessárias para os dias de hoje. Que as pessoas procurem informação, né, e que leiam, fundamentalmente. Então, o Renato coloca lá, né, que nenhuma técnica de plantio das diferentes etnias indígenas existentes no Brasil no período colonial poderiam provocar uma devastação a ponto de acabar com um território natural inteiro, entende? Então, assim, há um fundamento para dizer isso. O cara pega fragmentos, né, o que é muito comum em determinadas práticas narrativas, práticas discursivas, de criar novos contextos para determinados elementos textuais. Né? É uma coisa que parece papo de acadêmico, né? Mas é isso que muitas vezes acaba gerando determinadas imagens que são transmitidas por textos jornalísticos. Entendeu? Sem querer maldizer o jornalismo. Usamos de paixão. Mas há maus jornalistas como há profissionais desonestos em qualquer área. E aí eu, mais uma vez, faço referência à desonestidade intelectual desse jornalista. Eu li recentemente um livro que foi até indicado pelo Carlin, está aqui participando junto com a gente, Carlin lá do Ogampazan. Inclusive ele mandou uma pergunta, daqui a pouquinho eu vou ler, que foi o Angola Janga, do Marcelo Dessalete, que é muito foda. Pode crer, do Dessalete. Li recentemente, tem aqui também. Da pesada. Então aí fica aí uma outra dica para poder conhecer, né, a história do Quilombo dos Palmares. Eu quero fazer para você agora a pergunta que você me enviou da Adélia, né? Por que o racismo voltou a reinar com tanta violência? Voltou a reinar? Não voltou não, Adélia. Ele não voltou não. Voltou. Ele nunca foi embora. É a volta do que nunca foi. É a volta do que nunca foi. Mas tem uma coisa interessante assim, na pergunta da Adélia. Né? Para além de, infelizmente, o racismo nunca foi embora. Ele sempre esteve aí. Infelizmente. Né? Não vai embora. Né? Mas tem algo que é interessante na pergunta dela, talvez com relação à visibilidade que atos têm ganhado, né? Atos discriminatórios com base na raça têm ganhado nos últimos tempos. Né? Nos últimos tempos. Então você tem aí, né, na mesma semana, dois atos diferentes, um no interior de São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Né? O caso dos dois jovens que sofreram, né, com atos racistas e que ganhou grande visibilidade na imprensa. Nesse ano e no ano passado, foram inúmeros os casos que foram divulgados pela imprensa. Ou seja, passa de fato uma sensação de que há uma escalada racista. No entanto, o Léo Cabeção, meu grande amigo, Leonardo Siqueira, lá de Montes Claros, está falando que o Will Smith, né, o racismo não está piorando, ele está sendo filmado. É isso, o Léo foi ponto. Ele não foi embora, ele está aí. A gente estava falando antes lá do This is America, lá do Gildas Gambino. Né? Quando ele fala na música dele, isso é um celular, isso é um instrumento, é uma ferramenta. Então, hoje, a tecnologia ela tem essa faceta, para além de tantas outras que não são tão legais, mas da possibilidade de atos que você comete no cotidiano, sejam eles belos ou não, de serem registrados por alguém. Então, não é que aumentou, é que alguém filmou, como o Léo disse. Alguém filmou, alguém registrou. Houve um registro disso. Então, passa-se a sensação de que há uma escalada. No entanto,
De outro lado, a gente tem um elemento que é um certo discurso político autorizativo para atos discriminatórios. Isso existe entre nós hoje. O nosso contexto político ele tem essa marca, especificamente. Então, de fato, há um discurso autorizativo. Um discurso totalitário, né, um discurso autoritário, um discurso violento, que não necessariamente Sim. é uma novidade entre nós. A nossa sociedade é marcada por um denotado espírito autoritário. No entanto, as cores políticas de hoje, elas são mais quentes com relação à presença maciça desse tipo de discurso. E ele é autorizativo, sim. Mas, de fato, né, não mudou, não. Tem alguém filmando, estão filmando mais. Talvez haja, né, um lado que seja positivo das pessoas filmarem. Mas, notem, a quantidade de registros supostamente aumentou, né, ou seja, os flagras estão mais nítidos, e não estão diminuindo, ou seja, eles não estão servindo de aviso, eles não estão servindo para, né, frear a escalada. Ô, Gugu, agora, velho, eu vi uma live, você dando uma entrevista, né, e falando sobre uma questão assim que sempre me intriga, que é a questão do colorismo. E vi que você deu um relato, e esse relato já aconteceu muito parecido comigo, em algumas situações, por eu não ser negro retinto, tentaram me embranquecer. Tipo assim, velho, você não é preto e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre o colorismo, velho. Sobre a origem e como que ele se deu, assim, nesse percurso. Cara, eu vou dizer para você que eu tô tentando entender, saca? Vamos dizer assim, tô tentando, assim, de fato, me imbuir mais de informações. Sim. Do ponto de vista da discussão que as pessoas estão fazendo isso a respeito, né, desse tema especificamente. Mas, para tentar ser assim, um pouco mais direto, ele é uma marca, ou é um reconhecimento de uma marca do racismo, especialmente do racismo estrutural, e que se vale de questões que nasceram especificamente no discurso do racismo científico lá no século XIX, e que trabalha com a ideia de uma escala, sabe, de mudança das pessoas a partir das presenças Sim. fenotípicas delas, né? Ou seja, de um processo de embranquecimento, que muitas vezes pode ser simbólico e pode ser, de fato, ancorado nas tonalidades da pele das pessoas, entende? Então, de fato, aqui no Brasil, desde, pelo menos, essas discussões que ganharam força no século XIX a partir do racismo científico, ou do racialismo, que é outro termo que eu gosto de usar, há um processo muito grande de incorporação de uma ideia de que há necessariamente uma mudança nas qualidades morais, físicas, intelectuais das pessoas, na medida que elas têm tonalidades mais claras do que as outras. E os atos discriminatórios, de fato, eles se ancoram nesse tipo de perspectiva. Da seguinte maneira, pessoas negras com pele retinta, elas são alvo Sim. indiscutível. Eu e você vai depender da maneira como as pessoas nos reconhecem, ou de como as nossas representações sociais elas são reconhecidas, digamos assim. Saca? Então, quando as pessoas sabem que eu sou professor, que eu tenho título de doutor, e não sei o quê, elas me tratam de certa maneira. Se o fulano me vê como eu ando no meu dia a dia, como eu sou, saca? De sandália, de bermuda, de camisa do Gilberto Gil, no sacolão aqui perto de casa, eu sou um preto como o outro. A sociedade já me mostrou isso várias vezes. Mas quando ela reconhece na minha representação social uma mudança que ela não, uma questão que ela não espera para mim, ou para qualquer outra pessoa negra, retinta ou não retinta, ela tenta me embranquecer. Várias vezes isso aconteceu comigo, entende? E quando eu me autodenomino, me reafirmo como pessoa negra, mesmo que não retinta, e reconhecendo, inclusive, as questões que a maneira como o meu fenótipo
implica nas práticas sociais, me diferencia da pessoa negra retinta, porque ela vai sofrer mais preconceito do que eu, mais discriminação do que eu, as pessoas, né, elas lamentam. Não, não fala isso não. Meu Deus, não, que isso? Que isso? É como se você falasse assim, Pode nossa, eu crer. sou ruim, sabe? Eu sou uma droga de pessoa. Não, você é bonito, você é legal, não sei o quê. Nossa, mas o tom da sua pele é tão bonito, não sei o quê, é exótico. Sim, Você está entendendo? Né? Uma pessoa falou assim, não, cara, não fala isso não, não fala isso não. Fazer, mas o que é? pode crer. Qual que é o problema? E se você for, de fato, dialogar com a pessoa nesse sentido, ela vai dizer que não, pelo amor de Deus, aquela não é uma manifestação do Pode crer. racismo estrutural, Sim. tá ligado? E né? O Emicida, certa vez, em um desses programas de TV, ele disse algo que é muito significativo nesse sentido, né? Que é um reflexo dessa longa discussão que houve no Brasil, que foi, digamos assim, a luz do dia negada, mas que por baixo dos panos ela continua tendo força, que é do projeto de embranquecimento. No Brasil, quando esclarece, é Sim. tudo de boa. Se empretece, Pode crer. bicho Sim. pega. Você tá ligado? Quanto mais negro Com mais certeza. problema haverá. Mais essa sociedade direcionará a pessoa ou as suas representações sociais, Essa fala dele né, é sua foda, né? violência. Com menos negro mais a sociedade vai Que ele até brigar para menciona. dizer que não é negro. Aí eu me lembro muito da eleição do Obama, velho. Na eleição do Obama, o que teve de jornalista ocupando tribunas da TV para dizer que ele não era negro, que ele era mulato, dizendo essa expressão assim, saca? Ele é mulato, a mãe dele era branca, pá, ele não é negro, não. Eu falei assim, ó, rapaz, mas isso afeta tanto essa galera, né? Que mostra o quão, de fato, fundamental ainda é essa Pode crer, discussão velho. para a Você nossa falou uma. sociedade. Como isso é problemático e como isso nos ameaça Sim. enquanto civilização ainda. Como nós estamos ainda distantes, sabe, de um determinado Sim. patamar de justiça. Você falou uma Velho, parada, eu quero fazer até um link aqui. o cara fica meio nervoso até. Você utilizou, É velho, a bom palavra que... aí para poder, é, né, no comentário que você fez sobre o Obama, mulato. E eu queria falar um pouco sobre essa questão, velho, do racismo na linguagem. E te perguntar se dentro do meio acadêmico, entre os seus amigos e tal, se existe uma resistência, cara. Porque o que eu percebo é o seguinte, cara, eu, assim, sempre que eu ouço uma palavra, eu busco, eu tenho essa curiosidade para poder saber a origem. Por diversas vezes, eu descubro ali o racismo na origem da palavra. Recentemente, eu descobri na palavra boçal, na palavra babaca, aí tem na palavra denegrir. E usando essa palavra denegrir, é uma palavra que é muito usada. Então eu queria que você falasse um pouco se você enxerga assim uma certa resistência e se essa galera, se você assim consegue enxergar que a galera pensa que a gente está exagerando quando a gente busca essa evolução na linguagem. Hoje não? Não, hoje Pode não. crer. Hoje não há essa resistência. Hoje não. Mas ela já existiu, sabe? É, há nem tanto tempo assim. Eu fico pensando aqui em determinados momentos da minha. É estranho Sim, falar assim, carreira, né? Carreira acadêmica, mas da caminhada que eu tive pelos espaços da universidade, e às vezes em eventos que estão falando de cultura negra, que estão falando, ou que estavam falando, eu estou falando sim, assim, de coisas de mais de décadas, assim, de 15 anos atrás, sei lá. E às vezes a gente está falando ali de pessoas escravizadas, de escravidão, de cultura negra, de organizações negras e tal, e muitas vezes falando a respeito
das pessoas, mas não como se fossem pessoas de fato, como se fossem Sim. objetos inertes na história. Gugu, E calma aí, velho. Calma aí, que a nossa live vai cair e a gente vai voltar. Segura aí. Ela vai cair agora, então eu quero falar para geral. Bora voltar todo mundo para cá, que o bate-papo vai continuar. E vem para cá. Vou encerrar e vou retornar aqui com o grande Google. É isso aí.